Bom, turma, vamos para a última aula do dia, a aula de História. Peço que abram um livro na página 126 e me acompanhem na leitura. As revoltas. Bom, gente, sabemos que a exploração de cana-de-açúcar teve uma grande queda, né, por causa da concorrência. E então, Portugal descobriu que aqui no Brasil eles poderiam extrair, né, o ouro, extrair riquezas do ouro. E então, essa se tornou a principal fonte de exploração portuguesa. E nesse período de exploração das minas de ouro ocorreram muitas revoltas. E essas revoltas marcaram, né, a história. Algumas revoltas marcaram a história pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, que aconteceria, né, alguns anos mais tarde. Vamos entender como se deu algumas revoltas. Primeiro, a revolta de Beckham, que aconteceu no Maranhão no ano de 1684. Aqui a gente tem a imagem, né, de Beckham escondido na sua fazenda pouco antes de ser preso. Vamos entender como aconteceu isso. Essa revolta ela teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão comprava os produtos da região a baixo preço, né? Revendia-os a Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um alto preço. Outro problema era a falta de mão de obra, quer dizer, pessoas que trabalhassem, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não o cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas, já que não tinha, né, escravos africanos para escravizar. Manuel Beckham era um fazendeiro muito rico e respeitado na região, né, do Maranhão. Foi o líder dessa revolta que traz o seu nome. Os colonos acabaram com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. E Beckham ele foi condenado à forca. Nesse caso, agora a gente vai entender como se deu a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais em 1708. Bom, foi entre 1708 a 1709, no caso, e foi entre os paulistas e os emboabas. E quem eram os emboabas? Eram forasteiros, né? Gente que vem de fora. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local assim que souberam da descoberta das minas de ouro. Com isso, foram formados dois grupos inimigos, que entraram em violentos combates. O grupo dos paulistas, que era chefiado por Manuel Borba Gato, e o grupo dos emboabas, chefiado, né, por Manuel Nunes Viana. Os emboabas prepararam uma emboscada para os paulistas e muitos morreram. Os paulistas tiveram, então, que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Aqui a gente tem a estátua em Caeté, Minas Gerais, em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. Em 1710, né, em Pernambuco, aconteceu a Guerra dos Mascates. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia de açúcar, né, economia açucareira, haviam lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas, ainda que mantendo seu poder político. Mesmo o Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense, né, de Olinda. A emancipação de Recife, a independência, no caso de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, bancados pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascates, gerou revolta nos olindenses. Aí, então, deu início, né, a Guerra dos Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-o, no ano de 1711, na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Percebam até então que duas guerras elas foram marcadas por
sangue, né, e morte, que foram a Guerra dos Emboabas e a guerra anterior, que foi a Revolta de Beca. A Guerra dos Mascates gerou a independência, né? No caso, a emancipação da cidade de Recife. Bom, também em Minas Gerais, no ano de 1720, ocorreu a revolta de Felipe dos Santos. Nesse caso, foi em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. As autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. O minério só podia ser negociado depois de fundido, depois de selado e depois de quintado. O que é quintado? É descontado 1/5 de seu peso para o pagamento de imposto à coroa nas casas de fundição. Os minérios chefiados por Felipe dos Santos revoltaram-se, né, e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. A expressão quinto dos infernos, que a gente escuta os adultos falarem, né, que é muito comum na nossa cultura popular, surgiu por conta do imposto do quinto pago à coroa. Olha que curioso. Aqui a gente tem nessa tela Antônio Parreiras, que foi, nesse momento, né, ele está retratando o julgamento de Felipe dos Santos. O Conde de Assumar, o nome de Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, sem condição de enfrentar os revoltosos, né, as pessoas que estavam nessa revolta, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo. Mas assim que recebeu os reforços, ele reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Felipe dos Santos, foi condenado à morte. Ele foi enforcado e esquartejado. Então, mais uma revolta que teve como marco, né, muita morte e sangue. Aqui a gente tem a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789. Bom, nesse caso foi em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania, né, a capitania de Minas Gerais. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer, né, uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, que é conhecido por nós como Tiradentes. Aqui a gente tem a imagem, né, de Tiradentes ante o Carrasco, essa obra de Rafael Falco. Bom, Joaquim Silvério dos Reis, que era um componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou ao governo de Minas Gerais, que era o Visconde, né, de Barbacena, ao governador, na verdade, que era Visconde de Barbacena. A derrama, que na verdade derrama a cobrança dos impostos atrasados, foi suspensa e os inconfidentes foram presos. Tiradentes, que era o chefe do movimento, ele foi condenado à morte. E no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado. As partes do seu corpo, né, foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica. Foi colocado para dar exemplo, para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Bom, sabemos que comemoramos o dia 21 de abril, um dia, né, que é celebrada a vida de Tiradentes. Bom, a atual bandeira de Minas Gerais, ela é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes, né, que em latim significa liberdade, ainda que tardia. Aqui nós temos a imagem dessa bandeira de Minas Gerais, a atual bandeira de Minas Gerais. Bom, temos também a revolta da Conjunção Baiana, ou revolta dos alfaiates, que aconteceu aqui na Bahia no ano de 1798. Bom, essa
revolta ela foi considerada a mais social das revoluções no período colonial, pela participação de homens livres e pobres. A Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, após a sua transferência para o Rio de Janeiro, em 1763, aliada à forte tributação exercida pela metrópole. Caso metrópole, a gente sabe, né, tem o significado de cidade. Influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, que atualmente chamamos de Haiti, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais da Revolução. Tinha o seguinte: libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república, acabar com a escravidão, melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres e aumentar, o soldo dos soldados. Os principais líderes da conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, das Virgens. Também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida, pela Revolução dos Alfaiates, pela participação desses alfaiates. Mais uma vez, um traidor contou ao governo, ao governador a hora, o dia e o local em que iria acontecer essa revolta, que iria acontecer essa reunião. E a revolta ela foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros foram expulsos do país e também outros foram condenados à morte, como aconteceu anteriormente com outros revoltosos, As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres ao movimento, e enquanto as penas mais brandas, a gente pode falar aqui no popular, as penas que tinham peso menor, nesse caso, foram aplicadas aos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Então, no caso, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus foram condenados à morte. Bom, turma, esse conteúdo é um conteúdo extenso, mas, como já diz o início do conteúdo, teve grande marco para a nossa história, a nossa história brasileira. Espero que tenham entendido um pouco sobre cada revolta que marcou a história do Brasil. Caso tenham alguma dúvida, na nossa aula conferência eu irei solucionar, irei retirar todas as dúvidas. Um beijo!